O julgamento de uma ação antiga em tramitação no Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos, que contesta a implementação do fator previdenciário, pode colocar em risco a revisão da vida toda do INSS. Aprovada pelo Supremo em dezembro de 2022, por 6 votos a 5, a revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado pede a correção do benefício para incluir no cálculo da renda previdenciária salários antigos de antes de julho de 1994. A gente vai entender melhor sobre esse assunto agora, conversando ao vivo com o especialista em direito previdenciário Wesley César Gomes, que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, Wilker. Muito obrigado. Doutor, eu que agradeço, viu, pela sua presença. Esse assunto sempre repercute muito e chama muito a atenção dos nossos telespectadores. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, já que é um assunto muito complexo para a maioria das pessoas, tem como explicar de forma simplificada o que é o fator previdenciário e como que ele afeta os benefícios previdenciários? Wilker, o fator previdenciário ele é uma forma de analisar cada caso de aposentadoria, né? Então, por exemplo, a pessoa pode se aposentar, falando de uma forma geral, se aposenta com 65 anos, 20 anos de contribuição, e ele tem que se enquadrar em um dos fatores previdenciários criados a partir da reforma da Previdência. Não é simples a explicar ou até mesmo fazer esse tipo de cálculo em cima dos fatores previdenciários, porque eles têm várias formas de cálculo, né? Mas é um fator usado após a reforma da Previdência Social. Entendi. E o que é a revisão da vida toda do INSS e como que ela se difere do cálculo convencional dos benefícios? Wilker, falando especificamente da revisão da vida toda, o que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é que é um direito daqueles que trabalharam antes de 1994, já contribuíram, ou seja, pagavam a Previdência Social e têm o direito de escolher qual é o fator que vai melhor beneficiá-los. Então, começando a partir daí, dizendo que é um direito do trabalhador que contribuiu, ou seja, que pagou a Previdência, que está aposentado hoje, a reforma da Previdência de 99 estabeleceu que o cálculo do benefício deveria ser feito a partir de julho de 94, certo? Ou seja, as contribuições anteriores a esse período, elas não entram no cálculo para o pagamento da aposentadoria. Isso quer dizer que, com a revisão da vida toda, a média dos valores pagos pode subir. Como? Se antes de 94 o salário era maior, paga um salário maior, e entra a revisão da vida toda, esse aposentado pode ter revisto os valores recebidos por mês do INSS, e se a média de cálculo for melhor para ele, ou seja, a discussão é essa, se a média de cálculo for melhor para ele, para aumentar o valor da aposentadoria dele, o STJ já tinha decidido que é constitucional. Então, aí começou o problema da vida toda. Em outras palavras, contribuiu antes de 94, o valor da contribuição era alto, você teria, em tese, o direito de fazer os cálculos para aumentar o valor da aposentadoria. E por que tem esse marco em 94? Antes de 94, veio a reforma da Previdência, mas antes de 94 era antes do Plano Real. Então, as pessoas que contribuíam, que trabalhavam e pagavam o INSS antes de 94, estabeleceu-se na época que a partir desse período, ou seja, a partir de 1994, é que seria feito o cálculo da aposentadoria. Então, as contribuições, apenas depois de 94, é que entraram para a composição da aposentadoria. Com a revisão da vida toda, o pedido de revisão da vida toda, é exatamente isso. Olha, quem se aposentou antes não está tendo prejuízo, então quem se aposentou antes de 94 não tem o direito a calcular, a fazer essa média
com o que ele já contribuiu a vida toda, essa foi a discussão inicial. E entendeu-se, o STJ definiu que sim, que teria o direito. Então, essa é a discussão. Certo, então só para a gente deixar bem claro para quem nos acompanha, aquela pessoa que está em casa agora assistindo a gente é aposentada pelo INSS, essa pessoa pode, se considerar que está sendo lesada de alguma maneira, pedir a revisão do seu benefício para ver a possibilidade de aumentar o rendimento mensal, o valor que ela recebe todo mês. Todo beneficiário aposentado do INSS tem o direito de fazer isso. Wilker, nem todos. E aqueles que têm o direito, também, às vezes, não é... que têm o direito de pedir, né, no caso, a revisão da vida toda, pode ser que não vale a pena. Por isso é necessário fazer os cálculos. Ou seja, o aposentado precisa se encaixar em alguns requisitos, tá? Para pedir isso. Primeiro, por exemplo, se ele entrou no mercado formal de trabalho com a carteira assinada ou contribuindo de forma individual antes de julho de 94. Se ele realizou parte considerável dessas contribuições mais altas ao INSS até 94 e depois concentrou os recolhimentos sobre os valores mais baixos. Também, por exemplo, se ele recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria há menos de 10 anos, que é o prazo máximo para exercer o direito à revisão do benefício. Então, nem todos que estão aposentados ou que contribuíram têm direito. Tem que ser analisado caso a caso. Aqueles que têm, essa discussão, aqueles que têm o direito à revisão da aposentadoria, ou seja, o direito de escolher, você vai fazer o cálculo da sua aposentadoria. Se for melhor para você, já deveria ter sido discutido, já deveria ter sido definido pela Justiça, como foi até no STJ, se você pagou e você pode pedir o reajuste da sua aposentadoria, já deveria ter sido definido, o que não aconteceu até o momento, porque a AGU pediu um embargo de declaração e isso subiu para o STF. Essa celeuma jurídica aí, ela se arrasta por mais de 20 anos. Então, o que o aposentado precisa saber é o seguinte: direito ele tem, entendam isso. Que direito ele tem, ele pagou. Agora, a discussão é se a Justiça vai conceder ou não. Tá certo. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua explicação, pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilker. Até uma próxima oportunidade, estou à disposição. Abraço. Tchau, tchau.